Eu separei aqui, nós vamos ler todos eles no início já e depois discorrer um pouquinho. Não se assuste com a quantidade de livros diferentes. Vamos começar, você já está em Lucas 5. Lucas 5, 27. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Quero dizer que eu tenho incentivado você a trazer a sua Bíblia, e eu sei que muitos de nós se acostumam com o meio digital, e também com a comodidade aqui de estar no culto e poder ver a projeção, né? E eu tenho orado, e é muito provável, irmãos, que a gente não vai mais projetar a Bíblia aqui. É muito provável que a gente não faça mais isso. Não falei para ninguém isso, estou falando para vocês. Eu acho que eu tenho a liberdade e o direito, como pastor da igreja, de entender uma direção que Deus tem dado, justamente para incentivar você a trazer a sua Bíblia. Mostre a sua Bíblia e ganhe um mimo. Na entrada? Amém. Então eu incentivo você. Se você não tem, eu não tenho, pastor, eu não tenho Bíblia. Você me manda um WhatsApp. Pastor, eu não tenho Bíblia. Eu vou providenciar uma Bíblia para você. Amém? Eu sei que tem irmãos aí que tem 4, 5, 6. E não importa qual é a tua Bíblia, né? Apenas traga uma Bíblia, em nome de Jesus. Vamos lá? Lucas capítulo 5, verso 27. O tema de hoje, levante-se. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Diga comigo, sentado. E disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Volta um pouquinho no verso 24, Lucas 5, 24. Jesus cura um paralítico, em especial ali no momento do milagre. Jesus diz, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ainda em Lucas 5, verso 41. Lucas 5, perdão, Lucas 7, 14. Lucas 7, 14. Depois, aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. E Jesus o entregou à sua mãe. Volta para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Versículo 13. Mateus 2, 13. O Senhor fala com José, esposo de Maria. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para
matá-lo. Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Você está em Mateus, você vai para o Evangelho de Marcos, já na sequência. Marcos, no capítulo 3, o verso também de número 3. Jesus, ele cura um homem com a mão atrofiada. Marcos 3, 3. Eu vou ler do versículo 1 também, 3:1. Numa outra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver o que ele iria curar no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Levante-se e venha para o meio. Você está no Evangelho de Marcos, vai lá para o capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 41. Marcos 5, 41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Eu ordeno a você, levante-se. Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, verso 49. A cura do cego Bartimeu. Verso 49, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Aleluia. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Livro de Atos dos Apóstolos, estamos terminando. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 6, a conversão de Saulo. 9:6. Jesus, ele conversando com Saulo, que estava no chão, depois de ver a luz e ficar cego. Jesus disse a ele, verso 6, levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Vou ler o verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Ainda no capítulo 9 de Atos, o verso 34. 34. Agora Pedro cura. Pedro cura uma mulher chamada Tabita. Disse-lhe Pedro, aqui ele cura Enéas, perdão. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele levantou-se imediatamente, e todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. E no verso 40, então, Pedro cura uma mulher chamada Tabita. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se.
Ainda no livro de Atos, no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 7. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E o último texto, ainda no livro de Atos, no capítulo 10, no verso 25. Atos 10, 25 e também 26. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro o fez levantar e disse: levante-se, eu sou homem como você. Levante-se, eu sou homem como você. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, somos gratos porque o Teu Espírito Santo conduz, o Teu Espírito Santo tem liberdade de falar conosco, e agora é só o que nós pedimos, que não sejamos nós. Nós, Pai, nós temos a capacidade de chegar aos ouvidos dessas pessoas. Mas só o Senhor pode chegar ao coração. Por isso, em nome de Jesus, que o Teu Espírito se encarregue de chegar ao coração de cada um que aqui está, de cada um que nos assiste ou ainda vai nos assistir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique tranquilo que eu não vou mais ler nenhum versículo. Já fizemos uma maratona. Depois eu vou colocar no grupo da igreja lá essa relação. E eu estava aqui lendo estes, se eu não me engano, 8, 9, 10, 11, 12 versículos que a gente leu, ou 12 textos. E fiquei pensando, talvez daria um bom livro, não? Um capítulo por versículo. Irmãos, a Bíblia, ela, por muitas e muitas vezes, e muitas oportunidades, a Bíblia, ela nos traz mensagens, seja de Jesus, seja dos apóstolos, seja dos profetas, seja de anjos. Por muitas vezes a Bíblia nos traz mensagens que nos mandam levantar. E para quem já teve filho ou tem filho pequeno, eu vi há pouco tempo, por exemplo, a Sara, filha do Josi e da Daiane, começou a andar e eu vejo ela andando, ela está ainda um pouco durinha, né? Para quem tem outro bebê aí que começou a andar há pouco tempo, não é? Tem o bebê ali que estou vendo da irmã Dani, que daqui a alguns meses vai estar andando também. E você vai lembrar, você que lembra do teu filho quando começou a caminhar, que quando ele começou a caminhar, ele se escorava, ele ia se escorando, de repente ele caminhava, caía, ele levantava de novo, caía. Mas por que ele cai tanto? Porque ele ainda não tem um total equilíbrio. Para que a gente consiga levantar e ficar em pé, do que é que nós precisamos? De equilíbrio. E o bebê, ele vai aprendendo isso com a prática, o bebê, ele vai aprendendo isso com o tempo. E eu quero só trazer essa analogia para fazer essa introdução. Se por tantas vezes Jesus nos manda levantar, significa que nós precisamos entender que em muitas áreas
em muitos momentos da nossa vida, nós estamos prostrados. Nós não estamos em pé. Se por tantas vezes Jesus ele nos dá a ordem, levante-se, levante-se, e por tantas vezes nós observamos que a Bíblia nos manda levantar. Observe que normalmente depois que um milagre, a gente vai meditar em cada um deles, depois que alguém era curado, a ordem era, levanta. Não era isso que acontecia? Não é? Eu achei até interessante, no texto que Pedro, ele cura, né? Primeiro ele cura o Enéas, ele diz, o Enéas, levante e arrume a sua cama. Aleluia. E mais interessante ainda, que Pedro havia presenciado um milagre na sua casa, quando Jesus curou a sua sogra, que estava acamada com febre. A Bíblia diz que Pedro curou a sogra de Pedro, e depois que ela foi curada, o que ela fez? Levantou-se da cama e passou a servi-los. Então, uma coisa que precisa ser essencial para todo aquele que recebe a cura de Jesus é levantar-se. Aquele que é curado, aquele que recebe um milagre, aquele que recebe algo no seu coração, aquele que não é mais uma velha criatura, aquele que nasceu de novo, aquele que entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador, não combina mais com ele ficar prostrado. Não combina. Irmãos, acho que eu já contei aqui, há uns 3 ou 4 anos atrás, 3 anos talvez, eu estava numa célula lá em Santa Helena, e tinha um médico participando da célula, o Roberto, os irmãos de Santa Helena conhecem. E aí terminou a célula, eu chamei o Roberto, comecei a conversar um pouco com ele, falei, Roberto, eu quero te fazer uma pergunta de curioso. Você trabalha aqui há tanto tempo, você é médico há tantos anos. Ele me contou até quantos pacientes que ele chegava a atender por dia. Ele atendia plantão em outros lugares. Falei, de 100 pacientes que você atende, qual é a principal doença que esse povo tem? E ele é cubano, com um sotaque ainda cubano, ele disse, pastor, as pessoas estão doentes da mente, as pessoas estão tristes. Falei, como? Não é dor de barriga, dor de cabeça? Não. As pessoas muitas vezes chegam no consultório e querem só desabafar. Querem contar o que estão passando. E aí eu acabo descobrindo que aquela dor de cabeça, aquela úlcera, aquela pressão alta, aquela obesidade, aquela depressão, é em decorrência da tristeza que tem abatido as pessoas. E as pessoas que estão tristes não estão levantadas. Você entende isso? Amém? Irmãos, eu gostaria brevemente aqui de meditar em cada um desses textos. Quando a gente leu Lucas 5:27, nós lemos o chamado de um homem chamado Levi. Fala comigo, Levi. Esse homem, ele, depois a Bíblia o chama de Mateus, inclusive foi o evangelista, mas Levi, ele era um cobrador de impostos. Ele era judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano. Seria mais ou menos assim. Imagine que o nosso país fosse invadido por um outro império, por uma outra nação, e que essa outra nação que viesse invadir o Brasil, que está tomando conta do Brasil, que cobra altos impostos, que aperta a população com os seus impostos, que sufoca os meios produtivos, essa outra nação, ela contrata alguns brasileiros para cobrar os impostos daqueles que são brasileiros. Era isso que acontecia em Israel. E Levi, ele era um funcionário do Império Romano, ele cobrava os impostos.
E ele era odiado. Ele era odiado. Por que ele era odiado? Por vários motivos. Mas principalmente porque ele era visto como um traidor. E lá na frente, depois, ele mesmo confessa, olha, se eu defraudei, se eu roubei, eu quero devolver. Ele mesmo confessa que ele estava cobrando mais do que devia. E onde que ele estava sentado? Num lugar chamado coletoria. Everaldo vai lembrar que antigamente tinha as coletorias, né? Missal tinha coletoria. Era um lugar, o que é mais ou menos como a Receita Estadual hoje, ou a Receita Federal. As coletorias eram escritórios que os governos colocavam nos municípios a ponto de orientar as pessoas e fornecerem documentos para que elas pudessem contribuir com os seus impostos. E Levi estava sentado num lugar chamado coletoria. E a Bíblia diz também que ele era rico, ou seja, ele estava financeiramente tranquilo. No meio de uma nação pobre, no meio de um povo oprimido, ele estava tranquilo. E ele estava lá sentadão. Imagine você sentado num resort à beira-mar, lá em Cancún. Pode ser? Cancún? Né? Aí você só faz assim. Vem o garçom. Por favor, uma porção de camarão. Né? Estou exagerando, né? Mas Levi estava mais ou menos assim. Ele estava acomodado numa vida de paz. Mas essa paz, ela era fictícia. Ela não era verdadeira. E a Bíblia diz que Jesus, ele passa pela coletoria e viu Levi e disse, Levi, siga-me. Levi, que estava sentado, o que ele fez? Levantou-se. Irmãos, se eu quero seguir Jesus, eu tenho que sair da minha zona de conforto. O mesmo Jesus que nos cura, que nos liberta, que nos garante o céu, ele também diz, quem quiser perder, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Jesus nunca escondeu. Quem quiser vir após mim, ele diz, tome a sua cruz e me siga. E isso significa que eu, por muitas vezes, eu vou sair de um ambiente gostoso, de uma zona de conforto que eu vivo, como estava Levi lá, tranquilão, ganhando um bom salário, mas estava no pecado, estava morto. Aí vem Jesus e faz um convite para ele. Irmão, abre um parênteses aqui, isso aqui não está na Bíblia. Você tem ideia da quantidade de pessoa que chegou no ouvido dele e falou, Levi, tu é burro. Não, foi isso que falaram mesmo. Mas tu é um tonto. Tu vai deixar uma oportunidade dessa para seguir um cara que não tem nem onde reclinar a cabeça? Um louco que estão dizendo que vão matar? Um cara que está comendo sem lavar as mãos? Um cara que está curando no sábado? Hã? Pois ele foi. E eu quero encorajar você que está sentado. Talvez não fisicamente sentado, mas espiritualmente sentado. Levante-se. Levante-se. Saia do lugar do pecado, da acomodação. Saia daquele teu mundinho. Talvez um dia você já falou para mim mesmo, para mim. Quando eu fui te desafiar alguma coisa, talvez um dia você disse para mim, pastor, isso não é para mim. Eu quero dizer, é para você sim. Levante-se. A coletoria não é um lugar para você. Jesus nos chama a todos. A todos. Amém? Amém. O segundo texto, irmãos, um anjo fala com José. Veja bem. José já estava íntimo dos anjos.
Ele já havia sido avisado pelo anjo para poder receber Maria, né? E o anjo aparece para José e dá uma ordem para José. Essa ordem foi para que ele se levantasse e fosse para onde? Para o Egito. Irmãos, para o Egito. Sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo quando eu não entendo para onde Deus está me mandando, e isso não diz respeito apenas à questão geográfica, mesmo quando eu não compreendo por que as portas estão abrindo aqui e não ali, se é Ele que está mandando, eu não tenho que ficar prostrado, eu tenho que levantar. E para isso existe um ingrediente fundamental, algo chamado fé. Pensa comigo aqui, José e Maria, um bebê recém-nascido. Naquele tempo, irmãos, para fazer uma viagem, não era com ônibus com ar-condicionado, não dava para pegar um aplicativo e chamar o Uber, o Rápido Car. Como é que eles iam viajar? No lombo de animal. Vários e vários dias pelo deserto. Ou talvez a viagem ali de Nazaré até o Egito, talvez tenha durado dias ou semanas. E para onde? Para o Egito, para uma terra que as lembranças não eram nada boas. Para uma terra de inimigos. Talvez José não tenha entendido nada. Da mesma maneira como antes também não tenha entendido quando o anjo disse para ele, olha, não tenha medo de receber Maria por sua esposa, porque o que ela carrega no ventre é fruto do Espírito Santo. Como é que é o nome disso? É fé. Fala comigo, fé. A gente muitas vezes perde a oportunidade de seguir o que Deus está nos mandando por falta de fé. Esse é o grande segredo das coisas. Uma outra palavra importante nesse versículo, o anjo fala para José, levante-se e fuja. Irmão, quando que alguém tem que fugir? Quando está em perigo. Eu fugia da minha mãe quando era criança. Alguém aqui mais fugiu da mãe? Do pai? Né? Por que eu fugia? Porque eu estava em perigo. Tu não, né, Marcelo? Teu pai me contou umas coisas. Esse dia eu estive lá na casa do irmão Marcelo, e a irmã Pretinha falou umas coisas dele. Eu vou contando aos poucos, para vocês ficarem sabendo como era o irmão Marcelo. Isso nem a dona Maria sabe, né? Mas não se preocupe, dona Maria, eu vou deixar a senhora informada, né? Estou brincando. Irmãos, a gente foge quando está em perigo. E para fugir tem que levantar. Pergunta: José sabia que estava em perigo? Não. Quem que avisou? O anjo, o próprio Deus. Existem circunstâncias que vão nos motivar a nos mexer, a fazer coisas que a gente não vai entender. Existem circunstâncias que vão nos motivar a fugir, literalmente fugir. No ano de 2018 eu fugi do púlpito por quase um ano. E eu fugi porque eu não me sentia mais em condições de estar aqui, mesmo não estando em pecado. Hoje eu olho para trás e eu entendo que foi a melhor coisa que eu fiz, ter fugido, porque eu não ia ter alimento para a igreja. No verso 5 de Lucas, a gente leu que Jesus ele cura um paralítico. Vários paralíticos foram curados na Bíblia, mas vamos falar desse.
Esse de Lucas 5 é aquele paralítico que os amigos, eles tiram as telhas da casa, né? E descem o paralítico no meio, onde é que Jesus estava. E Jesus olha aquele paralítico, claro que ele sabia que eles tinham levado o paralítico para curar ele. Mas, o que acontece? Jesus, primeiro ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. E aquela comitiva de fariseus que lá estava, começa a blasfemar. Como é que esse cara fala, teus pecados estão perdoados? Quem que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus então diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, eu digo para esse paralítico, levante-se, pegue a tua maca e ande. Quero falar um pouquinho sobre a paralisia, que era o que havia causado o problema naquele homem. Graças a Deus, hoje não se ouve falar muito, por exemplo, em paralisia infantil. Está praticamente erradicada. Glória a Deus por isso. Mas eu me lembro, e aqui em Missal nós temos pessoas que hoje estão eu ia falar na minha faixa de idade, mas estão na faixa dos 50, dos 45, 50. Talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil e hoje tem dificuldade de andar. E essa doença, ela paralisava os membros inferiores do corpo. Então, quem tem paralisia em alguma área da vida, eu estou falando agora num contexto espiritual, quem tem paralisia não consegue andar direito. Quem tem paralisia até tenta se locomover, mas não consegue andar. Quem tem paralisia vai precisar de ajuda. E enquanto não for curado, vai ficar tentando andar e não vai conseguir. Muitos até tentam andar e caem. Aquele jovem que estava naquela maca, certamente não conseguia andar, porque ele foi carregado pelos amigos. E Jesus olha para ele e fala, levante-se. E mais, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Eu já falei aqui em alguns cultos passados. Houve o tempo na vida daquele homem que ele precisou ser carregado. Ele foi carregado pelos amigos e colocado lá no meio. Mas depois que ele foi curado, ele pegou a maca e saiu com a maca embaixo do braço. Ele estava apto agora a carregar. Então, enquanto eu tenho paralisia, eu não carrego ninguém. Você entende isso? Enquanto eu tenho paralisia espiritual, eu não consigo carregar ninguém, inclusive a minha família. Enquanto eu tenho paralisia espiritual, eu não consigo carregar, eu não consigo ser referência dentro de casa, ser referência no trabalho. Eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho paralisia, eu não consigo carregar ninguém. Agora pense comigo, o quão problemático é um pai ou uma mãe com paralisia? Um pai ou uma mãe que espiritualmente estão paralisados, o quão é problemático isso? E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de cura. E Jesus diz, levante-se e vá para sua casa. Ele continua curando todos da paralisia. Amém? Obrigado pelo glória a Deus. Ele continua curando todos da paralisia. Você não precisa levantar a sua mão e dizer, eu estou paralisado.
Mas você sabe em qual área você está paralisado? Eu sei. Nós sabemos. Ele quer te curar. Amém. Tem muitos pais que vêm e falam, pastor, está difícil, meu filho não quer ler a Bíblia. Aí você pergunta, você lê a Bíblia? Paralisia. Ah, meu filho está falando palavrão. Aprenda em casa. Muitos falam assim, a piazada aprende tudo na escola. Não, irmão, na escola ele bota para fora. Na escola ele fala o que ele recebe. Aí lá na escola mistura tudo os palavrão. Aí o pai vai lá e fala com a pedagoga. Pois é, meu filho está aí. Paralisia. O filho anda estressado, não quer obedecer ninguém. Mas o pai ou a mãe, ao invés de conversar com o filho, dá um celular para o filho e fala, ó, fica quieto. Paralisia. O filho cresce, nada está bom. Vai para um trabalho, não quer, vai para outro trabalho, não quer, começa uma faculdade, não quer, começa a estudar ali, não quer, arruma uma namorada, não quer, troca de namorado, não quer. Vai ver lá atrás, o pai e a mãe davam tudo que ele queria. Tudo. Tudo. Ele pediu um lanche de calabresa, dava uma mordida. Não gostei dessa calabresa. Qual que você quer agora, filho? Irmão, não estou dizendo que nós temos que ser rudes ou demasiadamente enérgicos. Eu estou me incluindo nisso, porque eu sou muito mão aberta. Mas filhos sem limites se tornam adultos insuportáveis. E nada vai ser bom no mundo. Ah, eu não gosto disso. A mentalidade é de que vai ter a mãe ou o pai lá para dizer, então pega o outro. O Bispo Eli, que estava aqui algumas semanas, uma vez disse uma frase num culto, eu nunca vou esquecer. Ele disse, filhos que não são corrigidos tornam-se adultos insuportáveis. E o pai ou a mãe que não consegue corrigir o filho, ou dar o exemplo para o filho, é porque tem paralisia. Paralisia do exemplo. No versículo 3 de Marcos 3, Jesus cura um homem que tinha a mão atrofiada. Eu quero chamar a atenção aqui, nessa parte do texto, não para a cura da mão do homem, que não tenha sido importante. Mas Jesus, ele faz questão de pedir para o homem levantar-se e vir para onde? Para o meio. Vem aqui, José. Ó, o que José fez? Levantou. Para onde ele veio? No meio. Fica aqui um pouquinho, José. Olha para o José. Se ele fosse alemão, ia estar vermelho agora. Né? O José, ele não tem, viu, gente? Não tem. Mas o José, ele tem a mão atrofiada e Jesus chamou José. Ele estava lá na sinagoga, cheio de gente. E naquele tempo, alguém que tinha alguma deficiência, ele não era acolhido pela APAI, ele não era acolhido pela assistência social, pelo INSS, ele não recebia pensão. Sabe o que era feito com aquele que tinha deficiência? Ele era excluído. Ele era excluído. E Jesus então vê que o homem estava ali com a mão atrofiada e ele fala, ô José, levante-se. E ele levantou e vem para o meio. E aí Jesus dá uma outra ordem. Irmão, olha aqui para a mão de José. Imagine você olhando para a mão de um homem que estava atrofiada. Jesus não quis... Obrigado, José, pode sentar, obrigado. Foi um bom ator, viu?
Jesus não quis humilhar o homem. Pelo contrário. Jesus, ele quis mostrar e quer falar comigo nesta noite sobre algo chamado sinceridade. Eu já falei aqui também, a palavra sincero vem do latim sincera, na época em que os homens usavam muito máscaras feitas de cera. Então aquele que estava com uma máscara que não era a sua face, ele era alguém com cera, e aquele que estava sem a máscara era sem cera. Daí surge a palavra sincero. Então aquele que é sincero não usa máscara. E Jesus, ele nos ensina, se tu tem algo, não esconda isso. Tem marido e mulher que ficam 50, 60 anos casados. Quem tem mais de 30 anos de casado aqui? Opa, temos 2 casais. Quantos anos, irmãos, de casar? 31, e aqui? 45. Vamos aplaudir aqui o seu Aldemir, Ana Maria. A Maria já tem um lugar no céu, irmão. Brincadeira. 45. E vocês sabiam que tem coisas que a Maria não conhece do Aldemir? Não vou nem olhar para ele. Ela vai chegar em casa, ela vai cutucar e vai falar, agora tu me conta. Da mesma forma, depois de 45 anos de casado, mais um namoro, tem coisas que o Aldemir não conhece da Maria. Tem coisas, irmãos, que nem aquele que é mais íntimo de nós não conhece. Mas ele conhece. Aí o que ele espera de nós? Sinceridade. Ali em Lucas 5, conta a história do chamado de Pedro. Pedro, quando recebe o chamado de ser pescador de homens, antes disso ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz o quê? Afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. O que Pedro foi? Jesus olhou para ele e viu a sinceridade dele. Irmãos, a sinceridade é algo que quebra, vou usar uma linguagem popular, a sinceridade no reino espiritual quebra as pernas de Satanás. Porque quanto mais a gente fica falando que é santo, 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 mais mentiroso é. Então eu não sou, talvez hoje, aquele que eu poderia ser, mas eu luto para ser. Então eu sou um santo lutando todos os dias contra o pecado. O apóstolo Paulo, ele escreve: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe por que ele fala esse versículo? Porque tinha uma pena que umas regiões de judeus aplicavam, uma pena para o assassino. Imagine que o Cléo cometeu um assassinato. E ele era descoberto, ele era condenado. O cadáver do homem morto era amarrado nas costas dele. E ele tinha que andar com aquele cadáver até ele se decompor de maneira integral. Era uma das penas do assassino. É por isso que Paulo, quando fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não está dizendo que ele era um assassino, mas ele estava dizendo que ele sentia sempre, constantemente, um cadáver. Ele sentia constantemente algo podre amarrado a ele.
Ele não estava falando de um outro cadáver, ele estava falando dele mesmo, do próprio cadáver dele. Então, quando Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava sendo sincero. Sincero. Ele mesmo diz, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este está sempre diante de mim. E eu não sei se tem algo a ver com a tua vida. Com a minha tem. Tem a ver com a tua vida? Pode levantar a mão. Tem a ver sim. Porque o bem que nós queremos fazer, nem sempre nós fizemos. Mas o mal que nós não queremos, está sempre batendo na nossa porta. E quando eu falo mal, não é um assassinato, talvez um pensamento, uma injúria, um julgamento, um palavrão, um olhar, um desejo. Jesus nos convida hoje à sinceridade. Mas para ser sincero, eu preciso levantar. Eu preciso vir para o meio. Nós lemos 2 versículos de uma menina de 12 anos e um jovem, filho único de uma viúva, que foram ressuscitados. No caso da menina, Jesus, ele estava no meio da multidão, e aí vem aquela mulher, toca no manto dele, lembra? A mulher hemorrágica, 12 anos, sofrendo de hemorragia. Aí Jesus diz, quem me tocou? Para. A mulher declara que foi ela. Jesus diz, olha, vá, tua fé te salvou. E quem estava com ele, caminhando com ele? Um homem chamado Jairo, a filha dele havia morrido. Inclusive já haviam avisado, olha, não incomoda mais Jesus, porque a menina já morreu. E coincidentemente a menina tinha a mesma idade, talvez não coincidentemente, a menina tinha a mesma idade do tempo de doença da mulher hemorrágica. E Jesus chega na casa, não, já morreu. Jesus diz para Jairo, não temas, apenas creia. Ele sobe no quarto e diz, ela só está dormindo. Riram dele. Se alguém ainda não riu da tua fé, vai rir algum dia. Vou falar de novo. Se alguém ainda não riu da sua fé, um dia ainda vai rir. Pois saiba você que riram de Jesus. Então, se fizerem comigo e com você o que fizeram com Jesus, é motivo de alegria. Alegria. E Jesus sobe no quarto, dá uma ordem para a menina, eu te ordeno, levante-se. No outro milagre, estava indo um funeral. Naquele tempo não tinha aqui as funerárias, não tinha aqueles caixões bonitos. Não, era enrolado no pano e era carregado até o lugar do sepultamento. E Jesus chega, manda parar, ops, para aí. E ele toca no caixão e dá uma ordem. A ordem, veja só, ele dá para o morto. É doido isso, né? Como é que é, Adri? É, bicho. Jesus dá ordem até para o morto. E sabe o que mais? O morto obedeceu. E tem muita gente que não está morta fisicamente como aqueles dois estavam, e mesmo com a ordem de Jesus, não obedece. Veja o problema que nós temos para resolver. E Jesus deu a ordem para o morto e fala, levante-se. A Bíblia diz que ele levantou, imagina a correria daquele povo. Ele levanta, Jesus o toma pela mão e o devolve à sua mãe. Tem coisa que já morreu, mas que Jesus pode ressuscitar.
E quando ele ressuscitar, ele vai dar uma ordem. Levante-se. Você está entendendo? Tem coisa que você já abandonou, tu já esqueceu. Tem sonho que talvez você traz lá da tua infância. Tu jogou fora, porque um dia alguém disse para ti, para com isso. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Eu estava comentando aqui no início, antes de começar o culto com o Everaldo e com a Kika, que eu, quando era jovem, mais do que sou hoje, entenderam ou não? Foi boa essa? Quando eu tinha lá meus 7, 8, 10 anos de idade, eu dizia, eu quero ser padre. Porque tinha sempre padre frequentando a nossa casa, e meu avô era ministro. E eu achei que esse sonho havia saído do coração, não no caso do padre, mas no caso de ser um sacerdote. E Deus me dá isso. Veja, eu nasci em 1978. Você está fazendo conta, né? E eu fui ser ordenado pastor em 2011. Então, 78 para 2000, 22, com mais 11, 33. Fui ser ordenado com 33 anos. Ou seja, lá no meu íntimo, aquilo que era sonho já havia morrido. Mas um dia Jesus me chamou. Ele me chamou em 2005 e ele me deu uma ordem. Levante-se. Porque se tem alguém que estava morto, era eu. Em todos os aspectos. Ele me chama, ele me manda levantar, e eu levanto, e eu começo a ouvir a voz dele, e lá em 2011 se cumpre a coisa que eu sonhava lá atrás. Então pode ser que você já esqueceu, e talvez Deus te trouxe aqui hoje para fazer você lembrar daquilo que já morreu, e que você precisa voltar a sonhar. Mas não esqueça, a condição para que aquela menina e aquele jovem fossem entregues às suas famílias, é de que quando eles ouviram a voz, eles se levantaram. E o que dizer do cego Bartimeu? Como eu gosto desse texto do cego Bartimeu. O cego Bartimeu é um homem que hoje nos ensina a não dar ouvidos a quem a gente não deve ser influenciado. A Bíblia diz que ele gritava. Qual era a frase que ele falava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava? Vamos gritar? Fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora vamos assustar os vizinhos. Fala mais alto. Fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu era criança, tinha uma Assembleia de Deus perto da minha casa. E eu ouvia isso aqui, gente. E a primeira coisa que eu falava, esses crentes são tudo louco. É ou não é? Você também quer? Eu quero dar as boas-vindas para você ao hospício. Irmãos, aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quanto mais ele gritava, mais as pessoas que estavam ali perto mandavam ele ficar quieto. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Bartimeu devia ser alemão. Teimoso. Não é? Ele não desiste, até que chega um recado para ele. Ô Bartimeu, anime-se, tenha bom ânimo. Levante-se, ele está te chamando. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Primeiro, não dê ouvidos a quem manda você ficar quieto.
e você entende o contexto que eu estou falando isso. Enquanto que a Bíblia diz, é melhor ouvir do que falar, esse contexto de não dar ouvidos a quem te manda ficar quieto é no sentido espiritual. Num contexto espiritual, o que o mundo quer fazer com a gente que clama a Jesus? Quer nos calar. Então continua acontecendo exatamente hoje o que acontecia no tempo de Bartimeu. Agora, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que quanto mais as pessoas, o mundo, o sistema mandar a gente ficar quieto, mais eu tenho que clamar. Clamar. Amém? Já estou terminando, glória a Deus. Quando a gente leu Atos 9, 6, Jesus mandou Paulo se levantar. Onde é que Paulo estava? Ele estava no chão. E Jesus manda Paulo se levantar. E veja, para que ele pudesse entrar em Damasco, ele teve que ser conduzido pela mão. O que dá para aprender aqui? Nem sempre, depois de se levantar, eu vou conseguir caminhar sozinho. Eu vou falar de novo. Nem sempre, mesmo depois de se levantar, eu vou conseguir caminhar sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de dizer para alguém, para um irmão, para uma pessoa da tua casa, para o teu pastor. Não tenha medo de dizer, olha, eu não estou conseguindo caminhar sozinho. Me ajuda, me pegue pela mão. Isso não é feio, irmãos. O feio é a gente sair cambaleando por aí, achando que está andando reto. Hã? Você já viu um bêbado caminhando? Eu vi muitos. Como é que o bêbado caminha? E o mais interessante é que tu pede para o bêbado se ele está bêbado, ele nunca está bêbado. É verdade ou não? O bêbado nunca está bêbado. Então, na mente dele, ele acha que ele está caminhando retinho. Na verdade, ele está andando torto. Aquele que se levanta e não consegue caminhar sozinho, ele precisa pedir ajuda. Paulo não ia encontrar Damasco. Paulo não ia ir para o lugar que tinha que ir. Pelo contrário, ele ia se perder e talvez ia acabar caindo de novo. Nós precisamos de ajuda em muitos momentos. Nós estamos numa expectativa tão linda para esse encontro, irmãos. Mas lá no encontro, a grande maioria das pessoas que vão estar fazendo o encontro são pessoas que vão descobrir que podem levantar-se. E elas vão sair de lá o quê? Opa! Mas algumas vão pegar o seu rumo e vão caminhar. Outras vão precisar de quê? De ajuda. E é isso que faz a igreja. A igreja faz isso. Amém? Amém. Você pode ficar em pé? Jesus, ele cura, ele liberta, mas quando ele vai para o céu, ele comissiona os apóstolos a continuarem fazendo o que ele fazia. É por isso que Paulo, Pedro, começam a curar do jeito que Jesus curava. É por isso que homens foram ressuscitados pelos apóstolos. Nós podemos continuar esse ministério de Jesus. Nós podemos caminhar de acordo com a voz que Ele está nos chamando a caminhar.
Escute o que eu vou te falar. Você sabe que você está prostrado. Você sabe que você está fraco. Você sabe que tem coisa que podia estar bem diferente, mas não está, porque você não levanta. Jesus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra longa. Talvez tu pode dizer chata, mas Ele te trouxe aqui para dizer que Ele continua te convidando a levantar-se. Não fique remoendo as coisas do passado. Não fique achando que tudo vai ser como era lá atrás. Não fique achando que os mesmos problemas vão se repetir. Não fique achando que não tem jeito, não tem cura. Irmãos, para Jesus não tem impossível. Faça como a criancinha que começa a caminhar. De repente ela cai. Chora um pouquinho. Mas ela consegue se agarrar em algum lugar, ou ela pede ajuda para alguém e levanta de novo. Enquanto que a gente não levantar, irmãos, não só a nossa vida não muda, a vida das pessoas que estão ao nosso redor não muda. A começar pela nossa casa, começar pelos nossos filhos. Aceite o convite de Jesus hoje. Aceite o convite. Eu quero que você se identifique com algum desses personagens aqui. Se é que a gente pode falar personagem. Que você se identifique com cada um desses milagres. O milagre de Levi, o milagre da fuga de José, o milagre do paralítico, o milagre do homem com a mão atrofiada, o milagre da menina e do rapaz morto, o milagre do cego Bartimeu, o milagre do apóstolo Paulo, o milagre da ressurreição de Enéas e de Tabita, o milagre daquele homem que estava na porta do templo pedindo esmola. Veio Pedro e João e olhou para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se. Aquele homem deu um salto, se colocou em pé e entrou no templo louvando a Deus. Sinta-se encorajado nesta noite. Sinta-se encorajado a abraçar um Jesus que cura, que te ama. Feche teus olhos. Irmãos, há uma unção tão grande de cura nesta noite. O Senhor, Ele quer reescrever a tua história. Vou te fazer o convite, mas não vem aqui na frente porque eu estou pedindo. Vem aqui na frente porque você quer se levantar. Sai do teu lugar, vem aqui. E declare publicamente que nesta noite você quer começar de novo. Enquanto o Ministério do Louvor vai cantar, você tem a oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui na frente. E vamos orar juntos. Em nome de Jesus.